Muito bem, pessoal, bem-vindos novamente à nossa aula e dando continuidade. Agora aqui no VMix a gente vai fazer a captura da janela daquela reunião do Zoom com um participante, tá? A gente já adicionou o áudio, tá? Inclusive, tá até monitorando aqui porque eu já fiz uma pré-configuração no Zoom, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Para entender melhor isso aqui. Então, a gente vai ter essa participação no Zoom de uma pessoa e depois essa pessoa vai fazer o compartilhamento em uma outra aula, tá? Como a gente faz essa junção aqui. Então, aqui no Zoom, com esse participante ativo, né? Eu não estou com a minha câmera ativa, somente com o participante, né? Tá aqui em cima. Então, se eu vim aqui, ó, em modo galeria, eu tô aqui do lado, tá? Por quê? Porque minha câmera está desativada. Antes da gente mexer com a câmera, vale ressaltar que o meu microfone aqui, ó, tá? O meu microfone é o mesmo microfone que eu adicionei no VMix. Então eu posso, da mesma forma que a gente fez no OBS, adicionar, usar, no caso, o mesmo microfone, o mesmo hardware, no caso aqui, que está sendo utilizado lá para fazer a transmissão. Então eu estou utilizando essa minha interface lá no VMix e também estou utilizando aqui para a pessoa do Zoom me escutar, tá? Então não preciso nenhum tipo de programa para fazer esse processo, ok? Aqui na parte de baixo, perceba que eu coloquei o Virtual Cable, né? Quem que é o Virtual Cable? O Virtual Cable é aquele programa que a gente instalou anteriormente. Então, a gente instalou ele para quê? Para, em vez de eu escolher aqui o meu alto-falante, como eu fiz, no caso aqui, né, o fone de ouvido, né? Como eu fiz no OBS, e no OBS eu adicionava uma saída de áudio, não funciona dessa forma para o VMix. Então, para isso, tá? Eu instalei o Virtual Cable e escolhi que ele tocasse pelo Virtual Cable. Então, pensa num cabo. Eu conectei um cabo no Zoom e esse cabo eu conectei lá no VMix. Então, esse Virtual Cable, ele é isso, ele faz esse papel de ligar um programa no outro, né? Tanto para enviar como para receber, ok? Então, ele é o nosso speaker aqui, tá certo? Então, deixo ele selecionado. E aqui no vídeo, quem que é minha câmera? No OBS, no caso, né? Vamos reforçar aqui. Essa reunião está sendo feita no mesmo computador que está sendo feita a transmissão com o VMix. Então eu não posso utilizar a mesma câmera no VMix e selecionar aqui, porque não vai dar certo, né? Se eu vim aqui e adicionar a mesma câmera que eu estou utilizando, ó, ele não vai dar certo, né? Por quê? Ó, vai dar erro, porque ela está sendo usada lá em outro programa, tá certo? Como que eu faço para ter aquela imagem que eu tenho lá no PGM, né, do VMix? No OBS eu adicionei a câmera virtual e o VMix, quando você instala ele, ele já vem instalado esses caras aqui, ó, tá vendo? Já vem esses externos aqui, tá certo? Então simplesmente você vai escolher para poder fazer esse externo, né? Pode escolher o primeiro aqui, não tem problema, tá certo? E aí basta, da mesma maneira que a gente fez no OBS, já habilitar essa saída externa também no VMix. Então eu vou selecionar aqui, vou habilitar, né? Fica aqui com a color bar. Aqui no VMix, o que eu faço? Tá vendo aqui, ó, externo? Basta eu clicar aqui e ele já habilita essa saída. Então, se eu for lá no Zoom agora, né? For lá no Zoom, tá aqui a câmera. Então, tudo que tiver aqui nessa parte, no PGM, vai ser mostrado lá no Zoom para a pessoa, ok? Então, é questão de layout, junção de câmeras, tal, imagem, vídeo, tudo que você colocar vai vir para cá, tá certo? Tem um detalhe. Se você colocar algum vídeo, tá? Algum vídeo, tanto no OBS como no VMix, se você escolher o microfone para a pessoa ouvir, ela vai ouvir só o seu microfone, tá? Se você colocar um vídeo aqui, a pessoa que está na reunião do Zoom, ela não vai ouvir, tá? Então, aí tem um processo de roteamento de áudio que a gente vai aprender um pouquinho mais para frente e você pode aplicar tanto no OBS como no VMix, tá? Então, a gente está fazendo da forma mais simples possível para ter um conhecimento de forma cronológica. Não adianta eu atropelar aqui as informações, tá certo? Então, a fonte de áudio lá no Zoom é o meu microfone, a minha interface de áudio. E aqui eu coloquei também para sair na live. Então, se eu colocar um vídeo aqui, uma música, vai sair na live, porém a pessoa lá no Zoom não vai escutar. Por quê? Porque ela está escutando somente o meu microfone, tá? Então, depois a gente consegue juntar tudo isso, tá certo? Mas vamos fazer pelo modo básico por enquanto. Então, aqui no Zoom, né, da mesma forma que a gente fez aquela hora, a gente vai esconder a câmera, né? Ou eu vou pinar a imagem dela. Então você pode esconder sua câmera, não tem problema nenhum, independente do que você for fazer, e vai ficar a imagem dela aqui. Como só tem um participante, vai só ficar ela, tá? Se tivesse mais participantes, no Speaker View, então se a pessoa emitir um áudio dentro da reunião, ela vai aparecer aqui. Para evitar isso, né, ó, perceba aqui, ó, Missão Lives
está falando. Então, não está aparecendo porque eu escondi minha câmera, senão ela iria mostrar aqui na frente. O que, que eu faço? Eu venho aqui, né? Já aprendeu isso, mas vamos reforçar. Clico no botão direito e adiciono ela como PIN, tá certo? Então, aqui ela não sai mais. Então, alguém pode falar, pode abrir o microfone, ela vai ficar sempre aqui em destaque, tá certo? Feito isso, é isso que eu quero que esse participante fique aqui em destaque. Eu volto lá para o meu vMix e agora eu vou fazer aquele processo de captura de janela, aquela coisa toda. Por quê? Porque o meu áudio do Zoom tá chegando, tá vendo? Ele tá aqui, ó, tá indo para Master e o meu mic também indo para Master. Ah, mas eu não quero que o meu áudio do Zoom saia no ao vivo. A pessoa tá falando, eu não quero. Então basta você vir aqui, ó, e desmarcar. O áudio continua ativo, mas não está saindo na transmissão, porque não está indo para Master, tá vendo? Se eu tirar o meu áudio aqui, ó, desabilitar meu microfone. Perceba que o áudio do Zoom continua ativo, né? Mas não está indo para Master, tá certo? Então, tem que ficar atento a esses detalhes que na hora do evento vai fazer bastante diferença para vocês. Dando continuidade, nessa aba aqui de áudio e vídeo eu coloquei minha câmera, né? Coloquei, no caso aqui local, né? Áudio local, beleza? Coloquei o áudio do Zoom e o meu mic. Ah, mas aqui eu não quero colocar o Zoom. Eu quero vir aqui e colocar aqui na captura de janela. Então, beleza. Então, você vem aqui, ó, e empurra para lá, ó. Beleza? Aqui em captura de janela. Ou você pode renomear. Vem aqui, você bota aqui, em vez de captura de janela, bota aqui Zoom, né? A gente sabe que tudo que tem do Zoom tá aqui dentro, né? Tanto o áudio como o vídeo. Então, para completar, eu preciso da imagem do convidado. Então, vem aqui adicionar a entrada. Eu venho aqui em cima, ó, NDI e Capture Desktop, tá? Então eu tenho a aba de NDI desse lado. Então tudo que tiver sinal dentro da minha rede NDI vai mostrar aqui. Lembrando que você poderia também capturar o áudio via NDI. Se você utiliza o Desktop Capture do próprio vMix, o NDI Tools, você pode capturar somente o áudio via NDI, tá? Localmente. Mas eu não recomendo utilizar dessa forma que o NDI pode pipocar o áudio na transmissão, tá? Quando estiver na saída. Então eu recomendo usar o Virtual Cable, ok? Então você vem aqui em captura desktop, tá certo? Então todas as janelas que estão abertas no seu computador vai ser mostrada aqui. Então basta você escolher qual vai ser a reunião, você vai ter que saber qual que é a reunião, tá? Então vem aqui e dá um ok. Então perceba que a janela já foi capturada aqui. E se você tivesse capturado errado, enfim, basta você vir aqui na engrenagem, vem aqui em mudança, tá? Isso serve para qualquer fonte do vMix. Vai lá de novo. Ah, seria essa daqui, por exemplo. Vou dar OK, tá? Aí ele faz a mudança. Porém, né? Pode fechar. Não é essa janela, era a anterior. Só estou mostrando para vocês caso você precise fazer uma mudança, né? Para você não precisar excluir e adicionar novamente, tá? Então você vem, faz a sua alteração. Isso serve para microfone, serve para qualquer coisa que for adicionado aqui. Você pode fazer essa mudança aqui, tá certo? Muito bem. Então está aqui a imagem da Renata e está aqui o áudio dela também, vindo pelo Virtual Cable, ok? Tá certo. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar aqueles layouts, aquelas imagens, né, que eu criei para poder customizar essa reunião, juntar a minha câmera com a dela, tal, para jogar no ao vivo. Então eu vou agora adicionar aquela imagem aqui. Então eu vou vir aqui nessa aba amarela que a gente renomeou como imagens, tá? Por questão de organização, eu posso vir aqui em adicionar a entrada como uma imagem, tá certo? Eu procuro aqui aonde que tá, ou eu simplesmente arrasto para cá, tá? A forma que for melhor para você. Então eu arrastei para cá, tá aqui a nossa imagem. Pessoal, vale lembrar o seguinte, tá? Isso aqui é uma dica de ouro para vocês. Quando você estiver fazendo captura de janela, seja no OBS, seja no vMix, você não pode minimizar a janela, ok? Você não pode minimizar, porque senão ele para de capturar. Então, se eu for aqui dar um minimizar naquela janela que eu estou capturando ali, no caso essa daqui da Renata, ela vai travar, tá? Então, utilizem a tecla de atalho, por exemplo, o Alt Tab. Então, o Alt Tab, ó, eu consigo mudar de janela sem minimizar ela, tá certo? Ou eu vou lá com o mouse e clico, enfim, na outra janela, tá? Ele não minimiza, tá? Mas eu não posso fazer isso com a janela que eu estou capturando, ok? Então, isso aqui é uma dica de ouro que eu já vi também pessoas meu Deus, travou, a tela ficou preta, sumiu a captura, porque fizeram isso, tá certo? Muito bem. Então, temos aqui o áudio e o vídeo da participante, temos aqui na janela a nossa imagem ali que a gente colocou, tá? E como que eu faço agora para juntar essas imagens, tá? Então, se eu vim aqui em cima dessa imagem que eu adicionei, se eu vim aqui nessa engrenagem, ó,
me abre essas opções. Então, se você trabalha com VMix, pode estar um pouco já acostumado com isso, você tem aqui algumas informações. Você pode até mudar o nome, né? Se você quiser. Zoom dos participantes. Eu sei que essa imagem é para isso, tá? Mas aqui, ó, em camadas, tá? Da mesma forma que o OBS trabalha em camadas, o VMix também trabalha. Porém, ele trabalha diferente. No VMix, o que está de baixo para cima, no caso ali o 10, ó, ele tem prioridade diferente do OBS que está de cima para baixo, tá? Então eu vou vir aqui e vou selecionar o que eu quero que fique em destaque, né? Em primeiro plano, diferente das imagens, fontes, enfim, que eu for adicionando aqui para cima, tá? Mas perceba uma coisa, ó. Eu tô aqui, eu quero que essa imagem aqui fique, certo? Mas eu vim aqui, ó, eu não tenho como selecionar ela, né? Ela não está aqui, porque eu estou mexendo na camada, nas propriedades dela. Então, se eu vim aqui, por exemplo, ó, na de cima, né? Para que fica atrás dela, por exemplo. Vim aqui na câmera, ó, ela fica por cima, tá vendo? Ó? Ela fica em cima. Vou clicar em Edit. Para que serve esse Edit, editar aqui? Para mim mover, mexer na imagem. A gente vai aprender daqui a pouco isso aí certinho, tá? Ó. Aí eu mexo ela aqui, tá vendo? Ó, posso mexer com o mouse aqui. E aqui a gente vai ter ampliação, ó, zoom, né? O zoom de X, enfim, para o lado, para o outro, enfim, tem aqui várias coisas que eu posso mexer, para o lado, para cá, tá? Ó, e aqui o crop, né, o recorte, ó, se eu quero recortar, da mesma forma que a gente fazia no OBS, lembra? Ó, a gente já vai aprender certinho isso aqui, tá? Então a gente consegue mexer nessas propriedades aqui. Isso aqui, ao meu ver, é uma grande desvantagem comparado ao OBS. Por quê? Porque quando estiver fazendo isso aqui num evento, estiver fazendo captura de janela de vários participantes, isso aqui vai ser mais demorado, tá? Eu já vi também, presenciei pessoas que fizeram trabalho comigo, que demoravam muito para fazer esse crop aqui. Então você tem que ser meio ligeiro, tá, pessoal? Então eu vou ensinar uma forma de vocês trabalharem isso aqui, ao meu ver, da forma correta, tá? Vamos redefinir aqui as mudanças, mas enfim, ela está acima. Então eu não consigo colocar ela aqui na camada, ó, atrás da imagem, tá? Eu não consigo, por quê? Porque a imagem não está aqui. Então como que eu faço, tá? Como que eu faço? Vamos lá. Vamos deixar em nada aqui. Vamos fechar. O que eu posso fazer aqui? Ó? Uma dica para vocês também, tá? Eu venho aqui, adicionar a entrada. Venho aqui em cor. Olha só. E eu venho em transparente, ok? Vou dar um ok. Então tá aqui, ó. Color. Posso renomear também, tá? Coloca aqui no geral. Layout para um, por exemplo. Layout para duas pessoas, no caso do Zoom, né? Só para me identificar, tá certo? Muito bem. Posso fechar. E eu tenho esse layout aqui. Nesse cara aqui, nessa fonte de cor transparente que eu adicionei, eu venho na engrenagem e aí vem camadas. E ela sim, eu consigo trabalhar e fazer o que eu quero. Então quem que eu quero que seja prioridade aqui nessa cena, vamos dizer assim. Então vem aqui no 10 e olha aqui, ó. Zoom, dois participantes, que é o nome que eu dei para aquela imagem lá. Então, ela está aqui, ó, tá vendo? Ó? Então eu consigo agora dar prioridade para ela ser primeiro plano e agora adicionar as outras fontes, que é, né, lembrando, pessoal, que você tem que se organizar aqui. Então, tudo que tiver lá em cima tem menos prioridade do que o que tiver embaixo, tá? Então, por exemplo, vou dar uma ideia, tá? Eu vou colocar aqui uma imagem com o nome dos participantes acima, né, aqui em cima dessa imagem. Então, eu não posso colocar a imagem aqui no 10. Eu tenho que colocar, por exemplo, tem dois nomes, por exemplo, eu tenho que colocar a imagem aqui e depois aqui, né, as imagens lá, enfim, a quantidade de imagem que eu tiver dos participantes, ok? Então, é só para vocês entenderem que a prioridade é quem está embaixo, tá? Aqui, no caso aqui, até o 10. Mas depois a gente vê a questão do nome, tá? Vamos aqui, selecionar a nossa imagem, né? Vou vir aqui, vou selecionar a minha câmera, tá? Ó, já foi lá para trás. Muito bem, né? Eu venho aqui em editar e agora, ó, eu consigo mexer ela, tá vendo? Tá aqui selecionado o 1, tá? Que eu vou mexer, que é o 1 aqui, tá vendo? Ó, é o 1, ok? Ó, e agora eu posso fazer o quê? Ó? Diminuir o tamanho, colocar no lugar, ó. Tá vendo? Eu não posso pegar na quina e puxar, tá? Eu tenho que vir, aumentar o zoom aqui e colocar na posição, tá certo? E agora, sobrou? Vem aqui em recorte, ó, e recorto onde eu quero. Ó. É do lado? Então vem aqui, ó. Recortei, tá? Muito bem. Então aqui eu já defini a minha câmera. Agora eu venho aqui de novo em camada, né?
venho aqui e seleciono quem? O Desktop Capture, que eu não troquei o nome lá, né? No caso é Renato, eu deveria ter trocado o nome, enfim, mas a gente pode trocar depois. Vem em editar, da mesma forma é o 2, ó, tá selecionado o 2, e eu posso mexer. Ah, ela vai ser aqui, beleza? Vem aqui em recortar e recorto, né? O Y, Y1, X2, aí você vê o que você quer recortar. Então aqui eu recorto da direita, aqui eu recorto de baixo para cima, aqui de cima para baixo e aqui da esquerda para a direita. Então recortei, tá certo? Posso fechar. Muito bem, então está aqui a minha cena, né? Minha câmera local, a imagem do participante. Então se eu cortar para o ao vivo, ó, né? Se eu cortar aqui para o ao vivo, vai aparecer nós dois lá, né? E os nossos áudios, tá? Lembrando que os áudios eles não trabalham dentro de cena da mesma forma que no OBS, ok? Então aqui no Zoom, né? Tá o áudio ativo, ele está ativo aqui, habilitado, e ele está, ó, áudio Zoom, agora sim, né? Mandando para Master, estava desabilitado aqui. Tá mandando para Master, tá? Então as pessoas que estão assistindo no YouTube, por exemplo, vão ver a minha imagem, a imagem da participante, e ouvir o áudio dela, que está vindo lá, né, do Virtual Cable, que está selecionado como speaker lá no Zoom, tá? E aqui está mandando para Master, ok? Da mesma forma, meu microfone local, tá? Meu microfone local está ativo, está mandando para Master. Eu não estou escutando no Zoom, por quê? Porque eu fui lá e tirei, né? Ó, tirei aqui para não monitorar. Da mesma forma também o meu mic, tá? Então se eu quero escutar para monitorar, eu venho aqui e clico em Solar, que eu vou escutar a pessoa, tá certo? Então eu recomendo que você escute, né? Até porque você precisa conversar com ela se for essa reunião local, se você está fazendo isso no mesmo computador, né? Se for uma máquina separada, o microfone está em outro computador, é diferente. A pessoa não precisa, você não precisa estar escutando por aqui, né? Você vai estar escutando por outro computador, que está mudando num PA, enfim, aí vai depender muito. É aquilo que a gente falou lá atrás, naquela aula, lá no quadro, enfim. Tá? O princípio é o mesmo, ok? Mas aqui no caso, no mesmo computador, a gente está fazendo essa reunião, fazendo essa captura aqui e também essa entrada de áudio vindo lá do Zoom, utilizando o Virtual Cable. Então aqui eu posso agora renomear, né, a Renata. A gente colocou aqui a Desktop Capture, né? Renata, pronto. Então eu já sei que esse aqui é a captura dela e a gente consegue agora transmitir a imagem dos dois, né? Então, recapitulando, né? Temos aqui a principal com todas as fontes que nós adicionamos, ok? Temos aqui a aba áudio e vídeo, que a gente definiu que é o meu áudio e o meu vídeo local, que é a minha câmera, tá certo? Temos aqui uma aba que definimos como Zoom, que é o áudio vindo do Zoom através do Virtual Cable. Temos aqui a captura de janela que a gente fez ali da participante, tá certo? Então tá aqui. Temos aqui na aba Imagens o nosso layout, a imagem que a gente criou transparente, né, em PNG, para colocar as pessoas aqui. E aqui a gente adicionou aquela fonte de cor para quê? Para botar todo mundo atrás dessa fonte de cor transparente para poder trabalhar, né, aqui com as camadas, né, trabalhar com essas camadas aqui, tá? Ah, eu quero colocar o nome da pessoa. Eu criei uma imagem da mesma forma que eu fiz lá no OBS, eu quero colocar o nome da pessoa aqui em cima, né, dessa imagem azul, embaixo ali dos rostos ali, para poder identificar a pessoa que estiver falando, tá? Então, da mesma maneira, a gente pode adicionar uma fonte de entrada de imagem ou arrastar a imagem aqui para a aba que eu quero. Então, eu adicionei aqui, né, nessa aba Imagens, para cá, né, eu arrastei para cá, o nome do Medina e o nome da Renata, tá? Que a gente criou, enfim, a gente fez na aula do OBS da mesma maneira, ok? Então, eu venho aqui na minha fonte, aqui no meu layout, né, no caso que a gente está trabalhando, ó, vem aqui na engrenagem, vem aqui em camada, se eu vim adicionar aqui, por exemplo, o nome aqui, ó, Renata PNG, tá certo? Que é a imagem que eu criei, ó. Perceba que ela nem aparece, né? Ela nem aparece por quê? Porque esse cara aqui, que é esse fundo azul, ele é a prioridade porque ele está abaixo de todas, tá? Então, para mim aparecer outra imagem acima, eu tenho que subir esse cara aqui. Então, eu venho aqui, coloco em não, e eu venho aqui aonde eu desejar, aonde for necessário para mim e coloco. Tá vendo? Vamos botar aqui no 6, tá? Vamos botar aqui, zoom para 2 participantes, que é aqui a gente renomeou, né? Muito bem. Então perceba que a fonte de entrada de imagem com o nome já está acima, né? Por quê? Porque ele está aqui abaixo. É até meio contraditório, né?
meio confuso, mas é assim que funciona o VMix, tá? E da mesma forma eu posso fazer aqui com o Medina, ó. Então, os dois estão aqui, tá certo? Aí você vai reposicionar de que forma? Clicando no editar, tá? Ó, você pode mexer. Então, o 9 aqui no caso é Renata, então eu coloco aqui, ok? Ah, eu quero mexer no Medina, eu preciso ir lá de novo? Não, se você sabe que o Medina aqui é o 10, ó, então basta você vir aqui, selecionar o 10 e mexer ele, tá vendo? Ó? E coloca, tá certo? Então é importante você entender esse processo, que ele é diferente do OBS. Então, lá de cima para baixo, e aqui é de baixo para cima quem tem prioridade, ok? Então, ambos estão aqui. Então, outro detalhe, tá? Tem produtor, dependendo do trampo que você for fazer, aí, enfim, para quem você for prestar serviço, tal, o trabalho que você estiver realizando, que gosta que fica com esses nomes aqui direto, e tem pessoa que não gosta que o nome fica direto, tá? Como é que você pode estar fazendo isso? Você pode estar criando outro layout só para esses nomes, tá certo? Para poder colocar ele como overlay em cima da imagem. Como que você pode estar fazendo isso, tá? Eu venho e adiciono outra entrada de cor, tá? Venho aqui e adiciono transparente. Você pode botar o nome aqui, ó, tá? Vou botar o nome aqui. Nomes, caracteres, enfim, o que você quiser, tá? Só para você identificar, tudo bem? E aí, antes da gente fazer ele, vamos tirar lá daquele outro layout, né? O nome. Vamos tirar aqui, ó. Deixar em não e deixar em não, tá certo? Aqui a gente vai deixar sem nada. E aí, nesse cara aqui, nomes, aí eu vou e coloco, ó, tá? Coloco aqui o Medina e coloco aqui a Renata, tá? Muito bem, estão ambos aqui, ok? Vou clicar aqui para ir para a prévia, tá? Essa imagem também. E aí eu venho nesse cara aqui, ó, tá vendo? Nesse cara aqui, e eu clico aqui e posiciono onde eu quero, tá? Eu venho aqui em editar e coloco mais ou menos onde eu quero, né? Medina para cá. Aí seleciono 2 aqui, que é a Renata, boto para cá. Beleza? Então, tranquilo. Só que você não consegue visualizar ali. Como que você pode estar fazendo isso? Ó, vou fechar aqui. Quando você clica na função overlay, que são esses caras aqui, ó, eles vão aparecer em cima ali da tua imagem no PGM. Ó. Vou clicar aqui só para você ver, ó, tá? Vou clicar aqui no Medina, ó. Tá vendo? Apareceu no ao vivo. Clica na Renata. Então, e aqui sim é prioridade. Então, quando você clica em 1, clica no 2, clica no 3, no 4, ele vai colocando assim, aqui acima da imagem do ao vivo, ok? Então, você vai colocando um em cima do outro, se eles estiverem na mesma posição. Você pode espalhar pela tela, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Como que eu posso ter uma pré-visualização da mesma forma que eu tenho no OBS no VMix? Porque se eu clicar aqui, ó, né? Ou se eu clicar aqui, por exemplo, também nessa que eu criei, ó, já vai direto lá para a imagem do ao vivo, né? Eu não consegui ajeitar ainda. Como que eu faço, ó? Eu vou clicar, poucas pessoas sabem disso, tá? Vou clicar com o botão direito em cima do overlay, ó. No caso aqui a gente vai trabalhar com 1, tá? Ó, eu poderia fazer isso aqui usando esses dois apenas, com o overlay 1 e o overlay 2, tá? Poderia? Poderia, mas aqui eu estou fazendo para acreditar, pegar os dois nomes ao mesmo tempo e sair ao mesmo tempo, ok? Então eu poderia fazer aqui sim, esse aqui, e botar a Renata no 2 e ela aparecer aqui do lado. Poderia? Poderia, mas eu teria que fazer isso manualmente. Para não precisar fazer isso, eu criei esse layout, juntando os dois nomes para fazer somente um overlay, ok? Então se eu clicar aqui, ele vai daquela forma, mas se eu clicar com o botão direito aqui no 1, ó, ele fica amarelinho, né, em vez de verde, e vai para a prévia. Então aqui, no caso agora eu venho na engrenagem, ó, venho na engrenagem, esse layout, venho aqui, no caso aqui quem eu quero editar, né, no caso mexer, ou venho aqui em posição, né, se eu sei qual é o número dele, tá? Eu quero mexer no Medina, então venho aqui em editar, pego aqui, ó, tá vendo ali na prévia, ó, e coloco onde eu quero, ó. Então você consegue fazer isso aqui na prévia. Da mesma forma a Renata. Claro que eu te recomendo a ter dois monitores, jogar esse no monitor separado, enfim, para te ajudar, tá certo? Venho no 2, no caso que é a Renata, ó, e mexo, tá vendo? Na prévia, cara, tá? Poucas pessoas sabem disso, tá? Então é aqui que eu quero que fica? Muito bem, então é aqui que eu quero que fica. Aí o cara vai falar assim para você, ou você estiver comandando isso, quero acreditar as pessoas. Elas entraram, né, os participantes que vão aparecer nessa transmissão dessa reunião, e eu quero colocar o nome, né? Então vai estar assim, sem nada, né?
Então eu venho aqui e clico, ó. Apareceu os dois nomes, né? Claro, eu fiz aqui antes, né? Deixa eu tirar. Eu fiz aqui na prévia, tá tudo ok, né? Cliquei com o botão direito aqui, tá tudo ok. Clico novamente para tirar, tá? Com o botão direito, tá? Então, clico com o botão direito, tira com o botão direito, ok? E agora eu clico, agora eu quero acreditar, quero colocar os créditos ali embaixo, né? O nome deles, ó. Então, tá ali o Medina e a Renata, se apresentou, passou ali uns 10 segundos, é só isso que você quer de tempo, você não quer colocar mais. Isso vale para qualquer coisa, informação na tela, tá, pessoal? Você clica no overlay 1, normal, com o botão normal, tá? Não é com o botão direito, é com o esquerdo do mouse, e você tirou da tela, certo? Então, pequenos detalhes que fazem a diferença aí na sua transmissão, que deixam bastante interessante. Outro detalhe interessante, perceba que quando eu clico aqui para o overlay, ó, ele aparece com um efeito de fade, tá vendo? Ó? Então, da mesma forma que uma transição aqui tem vários tipos de efeito, de corte, de fade, de wipe, enfim, no caso aqui o Cube Zoom, né? O que o VMix te dá, você pode também mudar esse efeito aqui. Então, digamos que eu quero mudar o efeito desse overlay, eu não quero que ele fique assim, ó, com fade. Eu venho aqui, tá vendo embaixo? Clico aqui, vai abrir essa janela. Então, qual que é o overlay que eu quero mexer? Ah, é no 1? Então, é no 1. Vai vir aqui no modo full screen, enfim, você não mexe. Você vem aqui, ó, no efeito, ó. Então, eu quero que ele entre como um wipe. O que é o wipe? O wipe é aquele cara que entra e sai assim de lado, né? Enfim, você pode escolher outros efeitos, tá? Mas eu vou escolher aqui o wipe, tá? Vamos dar OK. Então, quando eu clico aqui no overlay, ó, ele aparece dessa forma. Se te agrada, enfim, aí vai de você, tá? A gente pode testar outros também, tá? Vamos vir aqui no slide, ó. Vamos ver como é que ele se comporta. Então ele entra dessa forma. Aí você pode escolher, enfim, o que você colocar em cima da tela. Com o overlay, você pode mudar o efeito também, ok? Muito bem, então nessa aula aprendemos aí bastante coisa, né? Outra dica antes de finalizar, se você acha que tem muita coisa aqui, ó, você clica com o botão direito, ó, em cima da barra, tá vendo? Ó? Você meio que minimiza ela, né? Você não deixa muito aqui. Tá ocupando muito espaço? Ó, clica com o botão direito e vai fazendo isso aqui. Aí para abrir, basta clicar com o botão direito novamente, ó. Ele vai abrindo, ok? Isso serve tanto para cá como para cá também, ó. Se eu clicar com o botão direito nessas fontes de áudio aqui, os mix, você consegue diminuir o espaço também, tá? Certo, pessoal? Essa aula também já vai ficar por aqui, senão vai ficar muito longa. Aprendemos aqui a adicionar essas fontes, capturar essas janelas, a trazer o áudio do Zoom para cá, de uma forma tranquila, né, com o Virtual Cable, e também fazer todo esse processo de overlay, enfim, de colocar nome, bem interessante, tá? Bem prático isso aqui. Você consegue aí fazer a sua transmissão da sua videoconferência. Na próxima aula, a gente vai fazer o quê? Fazer o mesmo processo que a gente fez anteriormente com o OBS, que é fazer o compartilhamento de tela dessa participante, tá? Lembrando que você deve ter esse monitor extra conectado no seu computador, tá? Para habilitar aquela função do Zoom, tá? De fazer ali o processo de adicionar em uma janela separada a sua apresentação, ok? Então, até a próxima aula.